Glória a Deus. Amém, igreja. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Direis a palavra do Senhor. A qual o Senhor me deu nesta noite. Livro de João, capítulo 20. João depois de Lucas. Capítulo 20. Estar lendo a partir do versículo 1. A ressurreição de Jesus. Amém? Vou estar lendo até o versículo 16. Todos acharam? Vou estar lendo o primeiro. E a igreja é o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Tornaram os discípulos, pois, a casa. Amém. Versículo 11. 12. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. 12. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que chora? Quem buscais? Ela, cuidando que era jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste, dize onde puseste, e eu levarei. E o 16. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Vamos ler juntos, 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Maria, e Ele está chamando o seu nome nesta noite. Amém? Pode se assentar e as palmas louvam o Senhor. Aqui ele diz, nessa passagem, quando o Senhor me confiou, já tive a oportunidade de ministrar ela uma vez, pela misericórdia dele, onde nós sabemos desse acontecimento tão famoso na Bíblia, que é a crucificação de Jesus, ali o momento da ressurreição dele. E aqui ele nos mostra que ele tem preparado os seus discípulos a todo o tempo. Por isso que ele é chamado de seguidores, são os discípulos dele. Houve toda uma preparação para seus discípulos. Jesus veio com esse propósito para o cumprimento dela. E ele tem dito pelo menos umas 4 ou 3 vezes, ele diz que ele iria morrer, ser crucificado, mas no terceiro dia ele iria se ressuscitar. Lá em Lucas, ele diz isso. Lucas, capítulo 9, versículo 22.
e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas dessas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e após siga-me. E caminhe e siga-me. Então aqui ele está dizendo, como foi dito na palavra de abertura pela pastora Marlene, tudo tem um tempo certo. E aqui era necessário para que cumprisse a palavra. É necessário que é preciso cumprir o tempo na sua vida. É cumprir o ciclo. Nós precisamos nesta noite, o Senhor está falando através da palavra, é necessário nós cumprirmos os ciclos que é colocado para nós. É necessário a gente colocar e seguir em frente, mas não olhar para trás, porque tudo se faz novo. É necessário a gente cumprir os ciclos que o Senhor tem mostrado, não quebrar ele por qualquer forma, mas cumprir tudo que foi imposto pelas suas mãos. Amém? Maria se tornou então essa seguidora de Jesus, não pelo fato de que ela fosse libertada, mas pelo amor e gratidão. Ela foi libertada, igreja, como diz na Escritura, que ela foi libertada de uma série de demônios, pelo menos 7, se não me engano, mas ali era uma legião de demônios. Então, ela foi ali pelo mestre, foi curada, foi libertada por essa série de demônios. E por essa gratidão, por amor e gratidão, ela decidiu seguir a Jesus. Mas justamente por isso, amor e gratidão. Gratidão não só pelo fato de Jesus ter expulsado, mas uma pessoa de demônio, mas a gratidão após a morte, ela demonstrou isso. Após a morte de Jesus, ela mostrou que ela estava com aquele propósito de fazer algo para Jesus. Nós vamos ver o seguinte, e ali quando ele fala em Lucas, quando diz que devemos estar sempre o melhor, mas é o melhor para Jesus. Nós não estamos reunidos aqui hoje somente por estar. Nós estamos aqui hoje para poder dar o seu melhor. Qual o seu propósito que você veio estar aqui hoje para dar o seu melhor? Aqui Jesus fala em Lucas 8, versículo 44, Lucas 7, versículo 44, que ele estava reunido na casa dos fariseus. E lá chegou uma mulher que veio de longe. Ela veio ali, uma intrusa, como eles acabaram de falar aqui, que ela chegou sem ser convidada. E na casa dos fariseus, ele somente convidou com o propósito de testar Jesus, de querer saber se ele era realmente profeta, de que todos falavam. Só que ali, ele chegou apenas por status. Ele queria ter Jesus, mas para poder ter ali, estou com Jesus, mas o meu coração está muito longe. Muitas das vezes falamos de Deus, falamos de Jesus, mas o nosso coração está longe. E não sei qual que é o propósito nesta noite, é que você se achegue mais a Jesus. E você achegue pelos outros que vão falar, mas se achegue até Ele nesta noite. Glória a Deus. E quando ela chegou, a primeira atitude que ela teve foi chegar aos pés de Jesus. Ela não se importou com o que iriam falar. Ali ela era conhecida como uma pecadora, mas ela não olhou isso. Ela chegou e foi para os pés. E Jesus disse no seu versículo 44, vês tu essa mulher, Simão Pedro? Essa mulher entrou em tua casa. Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, você não me deu água para os meus pés. Pegou-me com lágrimas e enxugou meus cabelos. Mas esta, desde que entrou, não parou de me beijar meus pés. Não tem cessado de beijar meus pés, não me deste gospel, mas essa que desde entrou, não tem cessado de me adorar. Essa que desde entrou, você aqui está recebendo Jesus, como você tem recebido Jesus em sua casa? Ele está batendo na porta ou ele está dentro da tua casa? Você está dando o seu melhor para Ele. E Ele diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Então é muito fácil, quando nós chegamos, quando somos levantados para fazer algo, muitos vão se levantar e vão falar,
Mas por que não foi e fez antes? É esperado alguém levantar primeiro para poder reclamar depois. E o Senhor não quer isso. Ele te levanta com um único propósito, para servir a Ele. Para servir Ele com amor e com gratidão. Mas não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. Não pelo que Ele faz, porque Ele traz bênção, Ele pode trazer bênção, mas Ele também traz a repreensão para os seus filhos. Então, aqui Ele nos diz que nós devemos sempre dar o melhor para Ele. E ali, quando os fariseus falou, ainda ficaram na dúvida, falou, será que se ele fosse profeta, saberia muito bem que essa que está aos seus pés é uma pecadora, mas o Senhor, Ele quer coração que é quebrantado na presença dEle. Não é pelas atitudes, mas é um coração limpo e quebrantado na presença dEle. Então muitos vão falar, mas o Senhor sabe a sua história. O Senhor sabe a sua história e o seu propósito, que você está aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. E os discípulos, assim como ela sabia da partida de Jesus, assim como era a sua ressurreição. E ali foram avisados, como diz aqui nos outros livros, que todos os discípulos foram avisados que Jesus iria ser crucificado, mas era preciso, era necessário que o Filho do Homem padeça, pereça e ressuscite no terceiro dia. Só que foram momentos de dor. Quando Jesus é crucificado, colocado no sepulcro, ali para eles são tomados pela dor. Acabou a minha esperança, acabou aquele que eu me confiava, acabou, é um ponto final. E quando nós estamos movidos pela dor, nós esquecemos do que foi feito no passado, do que foi prometido no passado. Mas Ele diz, eu irei ressuscitar. Aquilo que estava morto, a gente pode pensar que está morto, mas o Senhor diz esta noite, eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Ele diz, Ele é a ressurreição e a vida. E muitas das vezes estamos, como foi louvado aqui, temos medo, temos insegurança, temos dúvida, mas o Senhor diz através da tua palavra, tende com ânimo. Aleluia. Continue aquilo que eu coloquei na sua mão. Aleluia. Nossa esperança, nossa fé, nosso porto seguro havia acabado. Mas Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu seguro pela tua mão e digo, não temas, que eu estou contigo. Aleluia. Jesus então estava no sepulcro, já no terceiro dia. Mas ela colocou um propósito. Maria se levantou de madrugada e foi até o sepulcro. Cuidar do corpo, que ali para ela também já era o fim. Ela tinha esquecido também da promessa de que Jesus estava morto, mas ela foi com propósito. Ela foi cuidar daquele que libertou ela. Ela foi cuidar dos preparativos para o enterro, mesmo sabendo que ali não teria nenhum resultado na visão dela, no pensamento dela, porque ela estava tomada pela dor. Mas ela quis mesmo assim levantar com o propósito de cuidar. Esse amor devemos ter. Coloquei esse propósito no seu coração. Muitas das vezes estamos aqui com um propósito, mas que possamos vir, Senhor, hoje eu não quero pedir nada, ou muitas vezes das nossas orações, só quero agradecer, só quero te adorar melhor, só quero fazer aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. E isso, Senhor, Ele enxerga, Ele te vê com um coração aquebrantado, Ele vê, Ele sonda o seu coração. E o que te motiva nesta noite a buscá-lo? Qual o seu nível de intimidade com Deus tem sido? O seu nível de intimidade com Ele? Ele pergunta nesta noite, você tem buscado mais? Você tem orado mais? É muito fácil de chegar e pedir uma oração, pedir uma bênção, mas e nós? Nós estamos com o propósito de adorar o melhor? Senhor, eu vim aqui te servir melhor. Senhor, eu não quero nada, somente agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mesmo que não tenha acontecido ainda. Mas o Senhor é o dono da minha vida, é o Senhor que tem o controle da minha vida. Deixe aqui, Senhor, faça de mim o teu querer, Senhor. Glória a Deus.
A diferença está na busca constante, por ele mesmo, sabendo que irá, muitas das vezes não terá o seu retorno de imediato. Ali ele estava com o propósito de cuidar do corpo, mas muitas das vezes cuidamos de algo que parece morto, aquela situação parece que está morta ali, que não vai ter um retorno. Mas ela foi lá com esse propósito: vou cuidar. Como diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ela cita que se levanta de madrugada, Maria Madalena, e outras passagens diz que ela foi acompanhada. E ela vai lá com o propósito: de madrugada, domingo de madrugada, se levanta e vai. E então, quando ela chega, ela se vê com uma situação de mover a pedra do sepulcro. Só que engraçado que ela sai acompanhada e ela chega sozinha. E no momento de desespero está ali: roubaram o corpo do Senhor. No momento de desespero é coisa que o diabo coloca, coisas que o Deus não aceita: colocar desespero, colocar medo. E ela fala ali: roubaram o corpo do meu Jesus. E a primeira pensamento que ela tem, ela vai correr atrás dos discípulos, de Pedro e João. Quando ele vai atrás, ela tem a primeira atitude de correr atrás dele. Eram discípulos, vão me ajudar. Eram discípulos que estavam ali próximo de Jesus, mas a Bíblia diz que eles vão correndo. Um chega, ele chega a se abaixar, olha, só vê os linhos, o pano, e ele sai e volta para casa. O outro discípulo também vai, chega depois, abaixando-se, viu no chão os lençóis, mas todavia ele não entrou dentro do sepulcro. Então, tomaram, pois, os discípulos para casa. No versículo 10 diz que eles voltaram para casa e ela permaneceu lá, chorando. E muitas das vezes a gente acha que vai contar com a pessoa e ela simplesmente deixa para trás. Muitas das vezes a gente acha que vai esperar tal situação, vou contar para o irmão do lado que ele vai receber. Mas ora Jesus, ora por ele, que ele que vai resolver essa situação. Muitas das vezes contamos com pessoas que vão pensar que vão me ajudar. Você expõe sua vida toda para ela, você conta tudo, ela pega e vai embora. E o Senhor está dizendo aqui na palavra dele: você vai terminar o que você começou. Não foi Simão Pedro, não foi João, é você. Você vai terminar o que você começou. E isso é para a nossa vida, é para o nosso ministério, é para tudo. A gente recebeu um cargo e quer entregar a ferramenta. Mas o Senhor diz: você vai terminar o que você começou nesta noite. É muito fácil a gente começar um propósito, começar algo que o Senhor deu e ver que não está dando certo e querer entregar. Mas o Senhor diz: continua, porque quem levantou você fui eu. É muito fácil a gente querer, na hora do desespero, querer olhar para trás. Querer olhar para trás, porque o Senhor não está comigo. Mas o Senhor diz: termine você. Continue o que eu coloquei na sua mão. Termine essa missão que eu coloquei nas tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Chegando ali, então, ela busca ajuda dentro dos discípulos que caminham junto com Jesus, e ela tem outra surpresa: eles chegam, olham e vão embora. Lá em João, no capítulo 12, diz assim, versículo 27: agora a minha alma está turbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Muitas das vezes a nossa alma está tão turbada pelos problemas,
E a gente pede, Pai, salva-me dessa situação. Mas ele falou, é para isso que eu coloquei você, para glorificar meu nome. Eu te coloquei nessa situação, mas glorifica o meu nome. Não olhe para o problema, não olhe para o mar. Glorifica o meu nome. Glória a Deus. Ela viu que não podia, Maria Madalena não podia contar com mais ninguém. E ela permaneceu, ela ficou junto do sepulcro. E ela fez. O que ela fez? Ela entrou dentro do sepulcro. É engraçado que Pedro e João, eles entraram no mesmo lugar. Eles abaixaram, só viram os panos. Mas quando ela entrou, ela viu os 2 anjos. Quando ela permaneceu, a glória do Senhor veio sobre ela. Engraçado que Deus está falando muito. Permaneça. Permaneça no propósito que eu te coloquei. Fica. E já que você ficou, entra. Já que você ficou, permanece, entra. Não só olha. Não entra só na porta, olha, entra. Se envolve. Se envolve com o que eu te coloquei. Agora você será glorificado nesta noite. Meu nome será glorificado nesta noite. Quando ela entrou, ela viu o sobrenatural de Deus se manifestar por ela, nessa situação. Enquanto você está aí cercado de desespero, não vendo nada acontecer, é o momento que Jesus está mais próximo de você. Ele só está observando até onde, até que ponto você aguenta. É engraçado que ele está ali no jardim. Ela sai para fora e pergunta, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse, Senhor, se tu levastes, dize-me onde puseste e eu levarei. Então, ela está ali. Ele só está observando só um momento, que até aqui ponto ali. Quando nós chegamos no limite, o Senhor entra no sobrenatural. Engraçado que aqui está no jardim. Ele está ali cercado no jardim. Muitas das vezes achamos que estamos no fundo do poço, mas você está cercado de cuidado. Você está cercado de cuidado. Você pensa que Jesus abandonou, mas Ele está ali, só sondando. Até que ponto você vai? Quando Ele pergunta, mulher, por que choras? Quem buscas? E Ele diz, Jesus, Maria. E ele voltando disse, Rabone, que quer dizer mestre. Você está cercado de cuidado até no momento do sofrimento. Tomou para si, você vê que ela tomou para si a responsabilidade de ficar. Quando nós assumimos essa responsabilidade de cuidar, não é entregando no meio, mas é permanecendo até o fim. Não é entregando no meio do caminho. Eu não posso. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Mas Ele diz nesta noite, fica, entra, permanece, que o meu nome será glorificado. Termina o que você começou. Termina o que você começou. Quando você decide ficar, Deus vai te mostrar coisas que não mostrou mais para ninguém. E vai te usar grandemente para o nome dele ser glorificado. E aqui, onde o Senhor me levou, nesse propósito, me levou para Daniel. Daniel também não entendia o que foi revelado, as visões que eram sendo reveladas para ele. Versículo 9 diz assim, no seu capítulo 12, de Daniel. Vai, Daniel, estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão, os escolhidos entenderão. Você é o escolhido do Senhor. Ele está dizendo aqui, os ímpios,
Aqueles que são do mundo não vão entender, mas os seus escolhas Ele sabe. Ele sabe quem são os dele. E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desolarada, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. E tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aleluia. Porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ei, Daniel, ei, Maria, tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Permaneça e entra. Fica onde eu te coloquei. Segura na mão a missão que eu te dei. Não entrega no meio do caminho. Daniel, vai até o fim. Maria, permaneça onde eu te coloquei. Glória a Deus, aleluia. No versículo 17, quando ele se revela para Maria, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele disse estas coisas. E você vai ser testemunha do que Deus vai fazer na sua vida. Falou: ó, você vai vir com testemunho, não morreu não, está vivo. Aquela situação está viva. Aquele que você pensou que estava morto, não morreu não, está vivo. Ele te diz nesta noite, através da tua palavra: o ressurreto, o Senhor Jesus, está vivo. E se Ele está vivo, o meu problema não vai ser maior do que o Jesus que eu sigo. Aleluia. Glória a Deus. Recebi, chegado pois, à tarde daquele dia, primeiro da semana, fechadas as portas, os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhe: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Consolador. Recebei a bênção que eu te prometi. Recebei aqui aquilo que eu tenho te prometido. Quando você verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida, porque você teve esse processo, mas ela não parou de buscar, mesmo um corpo ali que não tem mais resultado, um corpo falecido, mas ela não cessou de buscar. Ela não sabia o que iria acontecer, mas ela ficou ali, ela permaneceu. Não foi para Pedro, não foi para João, não foi para Sicano, não foi para Betano, mas foi para ela. Sabe por quê? Porque ela terminou o que ela começou. Glória a Deus, aleluia. E nesta noite digo para encerrar: se quando você terminar aquilo que você começa, o meu nome, a glória de Deus, vai descer sobre você. E a promessa que Ele tem feito, Ele vai se cumprir. Mas permaneça fiel, permaneça naquilo que eu te coloquei. E meu nome será glorificado nesta noite. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas do Senhor.